bem-vindo! Esse é o Vem Ver, o seu podcast cristão. E estamos em mais um episódio e a sua presença faz toda a diferença. Olá, gente, sejam bem-vindos. Esse momento, essa gravação vai ser um tempo poderoso. Nós temos 2 convidados aqui com a gente. Mas antes, já curte, já compartilha esse vídeo para que mais pessoas sejam alcançadas com esse papo de hoje. Hoje nós estamos aqui com Danilo e Luísa, um casal precioso para as nossas vidas. Nós conhecemos eles desde a adolescência. Eles vão falar um pouquinho aqui. Se apresentem para as pessoas que estão nos acompanhando. Bem, como eles nos apresentaram, eu sou Luísa e sou casada com Danilo. A gente se conheceu aqui na igreja, noivamos, casamos, tudo nos conhecendo aqui, né? Então quer dizer que o lance foi todo na igreja? Foi todo na igreja. Aleluia! Graças a Deus, né? Olá, pessoal. Meu nome é Danilo, né? Também crescemos na igreja e acredito desde os 14 anos, 15 que a gente se conhece. Faz pouco tempo, né? Pouquíssimo tempo. Eu tenho 26 anos, então foi metade da minha vida aí, quase. A gente Mais. aqui servindo na igreja, servindo no departamento, Marcos e Kelly foram os nossos líderes Nos adolescentes. Departamento de adolescentes, né? Uhum. E aí vocês conhecem muito bem a gente. Legal, às vezes eu fico pensando que eu tô conversando com o Cid Moreira, né? E aí, gente, meu nome é Danilo, seja muito bem, estamos com ele. Às vezes eu falo com o Danilo, tenta falar mais suave, porque a tua voz é muito grossa e as pessoas às vezes não entendem, porque ele fala muito bolado. Mas hoje, como não é de manhã, aí tá tranquilo. Tá bom, de manhã, quando acorda. Que legal. Ai, gente, sejam bem-vindos aqui Muito com a gente. obrigada. A gente tá muito feliz mesmo pelo convite. Quase que a gente não consegue, né? Foi. Ter essa conversa. Eles estão indo para uma viagem em outro país Com uma agora, missão né? Com uma missão. importantíssima. Quase não dá pra gente gravar. Mas antes da gente começar, eu quero que vocês abram aí esse Presente para vocês, presente de todo carinho, com todo reservamos coração. aí pra vocês. Pois é, eu vou dizer que como eu sou uma espectadora assídua, aí eu já sei mais ou menos o que está Poxa, eles já por vir. sabiam que era uma Mas caneca. isso é uma coisa boa. Eu sei que é uma você não- caneca, mas vamos ver. Legal. Não. Pois é, aí. Meu Deus, maravilhoso! Vocês não sabiam disso, tá vendo? Não, foi muito bom. Sabia não, Pra foi quem não conhece, a gente tirou uma foto parecida com essa. E na verdade, Uma missão, né? Na missão. na foi. verdade, foi essa foto que foi usada como base para essa criatividade aí. Que legal. Entendeu? Então, nessa foto, o cabelo de Danilo tá bem assim também, parecidinho assim. Ó. Pode olhar, que tem, não é? Tá muito Clark bom. Kent aí, ó. Muito Gente, bom. adorei. Gostei. Aí Olha, bota vocês podem utilizar. Muito obrigada. Cadê minha prontinha água? para vocês Deixa eu ajudar usarem. vocês. Obrigada. Podem pôr água e tudo mais aí. Adorei, Isso, façam gente. uso. Muito Quando vocês obrigada. estiverem lá. Obrigada, Godofredo, também, né? Que Isso. Os nossos patrocinadores. Nós temos a Live Store e também Godofredo. Muito bom. Eles que estão aí dando apoio. Então, se você já segue lá eles também nas redes sociais, tem muita opção para você dar de presente para aquela pessoa que você quer honrar, que hoje nós estamos honrando vocês aqui, gente. E eu sei que vai ser uma conversa preciosa. Se você é jovem que está aí assistindo, compartilha com seus amigos para que essa conversa sirva de inspiração para você cumprir o seu chamado. Muito bom. Antes de passar para o próximo tópico, eu só quero dizer que o teu sorriso ficou igual, Danilo. Como é que pode ele sorrir desse jeito? É porque o Godofredo, o cara é talentoso. E se você quiser aí conhecer mais do trabalho de Godofredo, né, procure ele aqui nas redes sociais, tá? E você vai poder conhecer e acompanhar o trabalho dele, é maravilhoso. E essas canecas também é do outro nosso parceiro, como o Kelly falou aqui, da Life Store. Eu falei certo? Falou, parabéns. Eita, que coisa meu boa. Estou amigo, treinando inglês, todo hein? americano. Tem nada não, deixa quieto, né? Lembrando que eles não só fazem canecas, mas também garrafinhas. Se você quiser, entre em contato com eles também. Pô, a gente tá pronto para ter uma conversa muito massa com vocês. Prontinho, com expectativa a 1000, não é não, Kelly? Sim, sim. Pois é, me diz uma coisa. E aí, como foi que começou esse bichinho do evangelista? Né? Levar a palavra, fazer missões. Como foi que isso começou aí na vida de vocês? Conta aí. Quando foi que o start, a luz brilhou? Eu vou dizer que eu queria ser evangelista, tá? Mas eu, infelizmente, não tenho esse chamado, esse dom ministerial. Mas a gente tem esse
esse chamado missionário desde muito cedo, né? A gente sempre, desde o namoro, a gente conversava sobre o nosso futuro, né? O namoro é pra isso, é pra gente se conhecer. A gente era amigo antes de a gente começar a namorar, então a gente já sabia. Eu lembro. Né? Eu lembro. Mas começou muito cedo, a gente já sabia desde cedo, né, Danilo? No meu caso, eu lembro que minha mãe me levava pro Grupo Vida, né? E na época o Grupo Vida ele tinha as viagens, né, pro interior, assim, todo mês era uma vez no mês, se eu não estiver enganado. A gente tinha um ônibus, aí minha mãe, ela sempre foi... Minha mãe é uma evangelista, assim. Até hoje ela lidera Que grupos de linda. evangelismo. Sim, o presídio, né? Toda segunda-feira eu vejo. Eu a É. vejo aqui na igreja com aquele grupo, Exato. orando, Ela faz reunindo o evangelismo de pessoal. rua. Exatamente. Bem Então, assídua. assim, ela me levou junto, né? Então, no Grupo Vida eu tinha que ir. E eu comecei... No início eu não gostava, né? Era um sábado todo e moleque Ela já queria sabe disso, brincar. Danilo, que tu não gostava assim? Vai descobrir Ela vai ficar agora. sabendo. Mas aí, e outra, não ia pra ficar lá parado, né? Eu tinha que ir pro grupo de evangelismo e tal. E eu lembro que nessa época, eu pensei que eu também era um evangelista. Meu chamado é evangelista. Tal. E eu pensava nisso, né? Depois eu fui estudar o que é um evangelista, eu vi que eu não era um evangelista. Só estava cumprindo o Mas, chamado do ID, exato, né? eu só tava... O que não impede de estar Isso. evangelizando outras pessoas, claro que não. Mas aí eu vi que essa vontade ou esse chamado mesmo tinha a ver com um chamado missionário. E desde novo também, não sei quando, se você me perguntar quando é que veio essa percepção, eu não sei. Eu tinha de que eu iria para fora, né? Que eu iria para outro lugar fazer missões. E eu sempre fui bem apaixonado por missões, é um assunto que eu gosto, é uma coisa que... E depois que eu fiz a primeira missão, né, que a gente fez ano passado, aí é que eu me apaixonei de verdade. Não, mas eu acho que começou até um pouco antes, na escola de missões, né? Na escola de A missões. gente fez a escola de isso. missões e a gente teve a oportunidade de fazer a viagem transcultural. Sim, sim. Que foi para Juazeiro. A gente foi para Juazeiro do Norte com a Life Impact. Né? Eles têm um trabalho lá, é uma ONG. Então a gente passou um tempo lá com eles. Inclusive foi onde a gente tirou essa foto. Danilo se vestia de super-herói. Tá vendo como é Então. profético? A foto escolhida pra vocês aí foi tirada em missões. De 2h a gente tava com um evento com algumas crianças, né, de uma comunidade. E eu estava aí de super-herói, de Superman, num calor, meu amigo, de torrada. A líder da missão lá, do Ceará. a diretora, né, que é Larissa, aí ela falou assim, olha, gente, se hidratem, porque durante o dia você não percebe que você tá com necessidade de beber água, porque você tá trabalhando e tal, mas você vai começar a perceber que você vai ficar meio tonto, a visão vai escurecer um pouco se você não bebe água. E a gente, beleza, tomando muita água, só que eles estavam fantasiados, né, e esqueceram de tomar água. Até tomaram, né, mas... Aí a visão ficou preta e Fazia a tontura. chamada na rua. porque a gente- Depois você percebe que tá meio... Aéreo. Passava Aéreo, na rua. Agora era engraçado, porque eu não sei quem se divertia mais, se eram as crianças ou as senhorinhas. Elas adoravam ver o Hulk passando. Porque meu teve um Deus. filme do Hulk bem antigo, Sim, antigamente, pronto. Aí o Hulk chegava assim, pra elas, e elas adoravam, né? Aí a gente ia chamar as crianças pra uma festa de crianças que a gente ia fazer, um evangelismo. E aí vinham as mães, vinham as avós também. Aí foi bem divertido. Aí no final desse evangelismo, os meninos dançaram, brincaram, falaram. Danilo pregou ainda vestido de Superman, perguntando, ele fazia, quem é o super-herói mais forte? Aí cada criança dizia um super-herói diferente, no final ele dizia que era Jesus, né? E fazia a ministração sobre isso. Foi muito olha aí. legal. Tá vendo? Criativo, né? Aquele evangelismo criativo. Só que no final, esqueceu de tomar água, tava deitado no chão. O super-herói deu uma biloura. Ó, uma biloura aqui, a gente. É um passamento, é uma tontura, tá, Mas tá gente? bem, tá vivo. Aleluia. Mas foi. Isso e sobre missões, né? Eu também, Luísa também. A gente é muito apaixonado por descobrir novas culturas, né? Sim. Ver costumes diferentes, lugares diferentes fora do que a gente está acostumado, fora da nossa casinha, né? Na nossa caixinha aqui no Brasil, Fora da aqui na bolha. Paraíba, exato. Da forma como a gente vê o mundo. Eu gosto de ver a forma que outras pessoas veem o mundo, as vivências delas, o que aconteceu com elas, o que é que faz ela ver o mundo do jeito que ela vê hoje. O que a gente está olhando hoje, o que é que passou essa pessoa, né? Então, assim, a gente foi, falando do ano passado, numa missão. Sim,
Polônia. O da Polônia, que na verdade foi com os ucranianos, né? Agora sim, é interessante, Danilo, não quero te cortar, Tá. eu quero te ouvir isso aqui. Mas essa primeira experiência que vocês tiveram com missões, que foi em Perfeito. Juazeiro, Perfeito. não é assim? Posso falar? Qual era a Nossa idade primeira qual era a viagem. idade de vocês? Foi em 2021, né? 24, 23? anos. É, por aí. Né? 24 anos. Isso, foi a Isso. primeira experiência assim. Isso. Primeira de verdade. De verdade, Experiência né? missionária de Saindo verdade. Isso. do campo e de Campina Grande e não fazer em outro lugar, né? Então, se vocês fossem falar, por exemplo, para essa galera mais jovem que tem missões no coração, mas ainda não conseguiram entender o timing da coisa, já que vocês tiveram essa experiência, o que é que vocês poderiam assim dizer assim? Você jovem, a dica que eu te dou de ouro seria Perfeito. Vá. Esteja se preparando sempre. Porque eu acho, Marcos, que muitas vezes a gente quer começar a se preparar quando a gente tem uma porta aberta. E esse não é o momento de se preparar, esse é o momento de estar preparado. Né? Então, eu acho que o máximo de coisas que você puder fazer para acrescentar coisas à sua bagagem é importante, porque no campo missionário você vai perceber que você precisava daquilo. Né? Então, esteja se preparando o tempo inteiro. Tem a oportunidade de fazer evangelismo na sua igreja, com o pessoal da sua igreja, faça isso. Tem a oportunidade de participar de um grupo de louvor, mesmo que você não sabe nem cantar, faz isso. Você cantando na rua com o pessoal, não sei, faz alguma coisa, cantando até, sabe... Aprenda a fazer discipulado, porque fazer missões é discipular pessoas, né? Porque a gente vai ver que pregar a palavra é até simples, evangelizar é até simples, mas manter aquelas pessoas firmes na palavra já é outra coisa. Então, vocês aprenderam bem isso na isso, Polônia. na Polônia. Né? Isso. Saber discipular pessoas é muito importante. Então, aprenda a fazer discipulado, a discipular as pessoas e... é isso. Perfeito, eu ia falar isso também. É você se preparar, né? Você tem que estar preparado, se é algo que você busca, claro. Você quer ser um missionário, um jovem, né? Então quando a gente é jovem, a gente tem muito mais tempo. Sim. Tem muito mais tempo. Então você tem tempo. Você pensa que não. Você vai dar uma desculpa. Não, eu tenho que fazer isso. Não. Mas se você pretende, né, ser um missionário, ir em outros lugares, fazer uma missão, você tem que se preparar. Né? E algumas oportunidades elas vão surgindo enquanto você é jovem. Na sua igreja local tem oportunidades. Claro que tem, de algum evangelismo, alguma iniciação. Eu acho que existem algumas características que são necessárias a um missionário. Então, a proatividade é algo que você pode buscar se aperfeiçoar em algumas questões como essa, proatividade, um serviço, servir, lógico, claro, em qualquer lugar que você for, você pode ir para uma missão nos Estados Unidos ou no interior de algum país na África, ou você pode ir para a Europa ou para a Oceania, você vai ter que servir. Você vai estar abaixo de alguma autoridade ou você vai ter que prestar contas a alguém. Pelo menos de uma forma saudável, uma missão saudável é assim. Então, eu acho que eu acredito que você tem que promover essa área na sua vida, de melhorar essa área, né, em questão de serviço, proatividade, liderança, né? Disponibilidade. Isso são coisas que, por onde a gente passou, a gente viu em missões que é necessário. É o que a gente busca hoje, né? Eu fico pensando, eu ouvindo isso aí, Kelly, eu fico pensando que o melhor lugar, apesar de nós não termos ainda essa experiência transcultural de missões, né? Fora do nosso contexto cultural, do nosso contexto de estado e de país, eu fico pensando, até pela experiência de estar dentro da igreja local, eu penso que o melhor ambiente para ser treinado para missões, seja ela transcultural em outro país, né? Ou no mesmo contexto que você vive, que era o caso ali do Grupo Vida, que isso é missões também. Com certeza. Né? Você vai levar a palavra dentro da sua cidade, em outros bairros, ou então em cidades próximas. Mas eu penso que o melhor local, e o que vocês estão dizendo é isso mesmo, o melhor local para ser treinado, para você jovem que está desejando ter missões aí palpitando no seu coração, o melhor local para ser treinado é a igreja local. E estar debaixo da supervisão do seu pastor, do seu líder, né? Que vai te orientando, vai trazendo ajustes, vai trazendo ensinamentos, para que quando chega o tempo certo, porque Eclesiastes 3 diz que há tempo para todas as coisas, há tempo para ficar e há tempo para sair.
Então, quando chegar na hora certa de sair, você vai estar bem treinado, bem orientado, debaixo de uma direção Isso. espiritual, Sim, representada pelo seu líder e pelo seu pastor. exato, se envolver nos departamentos, né? Por onde você vai passando, você se envolver nos departamentos e também procurar as pessoas que já foram também, as pessoas, né? Ouvir as pessoas como que esse estão na podcast, como você pesquisar mesmo pessoas missionários. Sim. Que já foram experiências, procura saber, chega perto mesmo dessas pessoas, né? Então a curiosidade ela vai te abrir até portas em relação a isso, em relação a você desenvolver o seu ministério. Sobre isso ainda, Marcos, tu falou sobre a questão de ouvir o seu pastor, a sua liderança. Eu lembro que no JPN, inclusive a gente tá perto, né, do próximo JPN, mas eu lembro que no JPN a gente tava aqui com Luca Martini e Thaisa fez uma entrevista, assim, muito rápida com ele antes de ele ministrar. Acho que foi uns 10 minutos de entrevista aqui no púlpito, né, no palco. E aí, uma das perguntas que ela fez foi assim: Ô, Luca, eu sei que você vai ministrar muitas vezes em festa, em raves, essas coisas assim, mas muitos pastores não liberam os jovens para ir para lugares como esse. O que é que você pensa sobre isso? Foi uma pergunta desse jeito assim que ela fez, sabe? Porque ele tem esse testemunho, tem vídeos na internet fazendo evangelismo, acompanhei, né? realmente é bem diferente mesmo a atuação missionária Aí, dele. quando a Thaisa perguntou isso, eu disse: o que Thaisa tá fazendo? Que pergunta ela tá fazendo assim que eu pensei. Se ele disser, tem que evangelizar mesmo, né? Colocou ele na saia justa. Foi! Não, e eu fiquei, meu Deus, que coragem. Mas aí depois ele pegou e respondeu assim: o pastor sabe a ovelha que tem? Pum. Meu amigo, pra mim essa resposta foi tão, assim, impactante, porque realmente, algumas vezes a gente acha que tá preparado e a gente vê testemunhos como esse, que são muito importantes, né? De pessoas que têm a ousadia de ir no meio... Esse vídeo específico que ele postou, ele tava na Polônia também, tava tendo uma rave e eram punks que estavam lá, e ele foi com alguns outros colegas para evangelizar. Eu vi esse vídeo. E eu achei muito interessante, mas assim, você tem que ter maturidade para fazer isso, para entender que existe um limite até onde você pode ir e até para não se colocar em um lugar de tentação. Né? E se não se meter em confusão também. Né? Não se meter em confusão. Porque, Marcos, a gente sabe da vivência, que cada um sabe da vivência que teve no mundo. Não é? E depois que a gente se converte, o nosso espírito ele é recriado, né, instantaneamente, mas a nossa mente precisa ser renovada. Nós precisamos fazer esse esforço de renovar a nossa mente. Então, assim, quando a gente vem para a igreja, a gente tá com o espírito recriado e a mente precisa ser renovada. Então, a gente não pode cair na imaturidade de fazer as mesmas coisas que a gente fazia antes. Porque a gente vai cair em tentação se a gente fizer isso. Então, eu achei que foi um conselho sábio, né? Siga a voz do seu pastor. O pastor é autoridade e sabe falar e guiar o rebanho, né? Para o que é saudável. Isso é um conselho bem importante, né? Essa submissão à liderança do seu pastor, do seu líder, isso é muito importante, fica ligado. E eles começaram com essa obediência desde a adolescência. Né? Nós que o dizemos, demais. Né, desde a adolescência, vocês vêm dando fruto, né? Mesmo antes, quando namorava. E vocês evangelizavam nas escolas, né? Tinha um clube, acho que era no Panorama, que você estudava. Tinha também esses momentos na escola? Tinha. Na escola, na verdade... Fala aí, esse também, tempo. Também é um tempo... Cara, a escola é muito desafiadora. Né? A escola é desafiadora. Fica ligado aí, vai, fala. A escola ela é desafiadora. Universidade também. Né? Universidade aqui é o vem ver, tá? Vem ver o que Deus está fazendo na vida desse casal Eles aqui. conseguiram, gente, graças a Deus. Universidade também, para você evangelizar ou você dar um testemunho, né? Você dar um testemunho no seu colégio ou na sua universidade, ele é um palco, na verdade, muito bom. Porque as pessoas vão estar vivendo com você o tempo todo em situações que não é dentro da igreja. Porque ser cristão na igreja é outra coisa. E que, na verdade, eu acho que é um palco que você vai falar mais com sua vida do que com palavras, isso, realmente. Exatamente. Né? Ali, então, o evangelismo dentro da escola, dentro da universidade, ele é mais assim, o que você é, de verdade, né? Então, assim, pega mais pesado. É valendo né? mesmo. Porque não adianta você falar e a galera ver que você testemunha, Eu vive. sei quem tu és, eu conheço tuas obras. Ou então você só ficar chamando a pessoa no domingo, vai domingo na minha igreja. Não, mas aí... a pessoa não vai se ela vê como você é, assim, do jeito que você é. Então por que eu vou? Então às vezes ela até não gosta de passar 2 horas na igreja. Então você vai levar essa igreja para ela. Então, por exemplo,
um grupo de evangelismo, como tinha eu estudei no Panorama, tinha lá no Panorama também, organizado. Se eu não tiver... Não quero dizer o nome errado, mas eu acho que era Jaqueline que organizava bem direitinho esse grupo. E ela organizava e fazia fazia esse grupo de evangelismo, e era uma porta aberta. Eu sei quantas pessoas ouviram de Jesus, ouviram a palavra de Deus foram atraídos, exatamente. Exato, a partir desses grupos, né? Então Deus vai dar estratégia mesmo. Isso, uma das estratégias é um grupo de evangelismo dentro da escola ou dentro da universidade. Isso. Luísa tem também esse testemunho, né? Ver os pais sempre na missão, né? Cumprindo o chamado de Deus também, desde bebezinha, de criança, assistindo esse campo missionário dentro de casa, né? Pra mim foi muito, assim, tranquilo crescer pensando, eu sou uma missionária. Porque meus pais, eles moram em Campina, eles têm a vida deles toda em Campina, mas eles viajam muito, né? Então, minha mãe, ela foi muito sábia, desde quando a gente era criança, né? Porque ela deixou um pouco de viajar, porque são fases da vida, né? Uma coisa muito ruim que a gente faz é comparar a nossa vida com de outras pessoas. A gente não tem como comparar eu não tenho como comparar a Kelly, minha vida, com a sua. Eu sei que nós duas somos casadas, mas você tem 2 filhos. Eu sou casada e não tenho filho, então eu não posso dizer eu quero que minha vida seja como a de Kelly. Ou Kelly não pode olhar pra mim e pensar, queria ir viajar como Luísa. Não tem como, são fases da vida diferentes. Verdade, né? Então minha bom. mãe, ela foi muito sábia na nossa infância, porque ela preferiu ficar em casa e criar a gente bem. E agora, a gente já mais velha, ela tem a liberdade que ela não tinha quando a gente era criança, né? Porque ela precisava cuidar da gente. Agora a gente é tudo adulta, tem Nandinha, que tem 16 anos, mas agora a gente ajuda ela a cuidar de Fernanda, né? Para que ela se torne... Fernanda, já 16 anos, já tá maiorzinha também, né? E aí a gente já ajuda ela nessa questão, e hoje ela consegue viajar mais e alcançar mais pessoas, porque ela tem esse coração missionário. É muito bonito ver o coração missionário que a minha mãe tem, né? Ela envolvida em missões desde sempre, mesmo estando somente em Campina, ela sempre teve o coração para missões. Então, ela sempre esteve envolvida em missões. Fosse aqui em Campina, né, trabalhando na Secretaria de Missões, abrindo uma agência de missões, entrando em contato com os missionários. Então, ela sempre foi essa pessoa que corria para fazer missões acontecer no ministério, né? Então, estando lá ou estando aqui, ela tinha o que fazer sobre missões, né? Porque muitas vezes a gente pensa, sobre missões uma coisa muito distante, mas a gente tem o que fazer estando na igreja local, né? Missões faz parte de todo cristão, faz parte de alcançar as pessoas, mas os missionários não podem fazer isso sozinhos, precisa de uma base, precisa de alguém que segure a corda, né? E quem vai segurar a corda é quem está na igreja local. Olha, glória a Deus, tá vendo, Kelly? Eu fico feliz demais, né, em ver vocês dando fruto demais, né, sempre fazendo a vontade de Deus. Mas vocês foram para a Polônia, né? Isso a gente quer saber, né? Quando chegou essa convocação da parte de Deus, mas alguém falou para vocês sobre a necessidade, vocês viram as notícias, como foi que surgiu? Mas fala também como foi a reação aí dos teus pais, porque quero saber. Quando vocês disseram, vamos para a Polônia... Como assim? Não é só ir para a Polônia, era um momento que o país vizinho, Ucrânia, tinha começado a estourar uma guerra lá, né? E a Polônia, um país vizinho, estava dando aquele suporte, estava aquele ambiente todo ali. Ninguém sabia se aquela guerra ia se estender até a Polônia também, não é? Não é só isso que Kelly falou, mas toca nesse assunto também que eu quero ouvir aí. Como foi a reação dos pais de vocês aí, da mãe de Danilo? Olha, falando desde o início, né, quando surgiu isso daí, na verdade, Luísa estava tendo uma reunião com tua mãe, né? E um casal da Verbo da Vida da Suíça, Winterthur, Pastor Michel e Suelen, eles que tiveram a ideia desse projeto, né? Então eles estavam conversando com Suelen um dia, e isso lá no ministério, por chamada de vídeo, e Luísa passou e ouviu, né? Passei não, estava na reunião, vai ficar parecendo que eu sou fofoqueira e fico escutando. E eu lembro que ela mandou uma mensagem para mim, né, pelo celular, perguntando se eu topava, porque a guerra ela tinha estourado. Assim? Foi, uma mensagem assim? super simples. E aí, tu teria coragem de ir para a Polônia? Ele disse sim.
A guerra ela tinha estourado fazia um mês. Poucos dias. Pouco tempo mesmo. E assim, ainda tinha muitas incertezas, né? Não sabia se a OTAN ela ia se envolver na guerra, o que é que ia acontecer. O que a gente sabia é que tinha muitas pessoas refugiadas saindo da Ucrânia, indo para o país vizinho com a maior fronteira, que é a Polônia, depois da Rússia. E aí eles começaram a ir. A Polônia estava recebendo muito refugiado de guerra. E aí a ideia do projeto dos missionários, né, lá na Suíça, do pastor Michel, era que enviasse uma equipe de suporte e pudesse receber esses refugiados de guerra, e a gente desse um suporte para eles, tanto na palavra quanto um suporte humanitário mesmo. E estavam precisando de pessoas para isso, né? Montar uma equipe para isso, de voluntários. E aí Luiz ouviu e falou comigo. E tu topa, tu tem coragem de ir lá pra guerra na Ucrânia e tal. Porque na reunião eles estavam falando assim, nós precisamos de um casal. E aí eu fiquei pensando, será que eu tô nessa reunião? Se me convidaram assim, tipo assim... Aí eu falei, tá, vou mandar pra Danilo antes de falar com alguém, né? Antes de vamos ver se meu marido concorda. Essa é a primeira etapa. Eu concordei, Luísa também. Mas na lata, assim? Quando tu viu, já disse sim, olha, vamos embora? Eu lembro que eu olhei e eu pensei, meu Deus... É brincadeira ou é sério? Não, a questão de medo, não, mas que assim, porque é sério teve. Isso, né? Não, na hora sim, você não, pensou... eu vou dizer o que é que eu pensei. Não. Eu pensei, meu Deus, não tenho dinheiro pra ir pra lá, não. E logo a parte financeira, né? Era uma limitação, caramba, eu tenho né? um trabalho aqui. É um desafio. Eu tenho um trabalho, o que é que eu vou largar para poder viajar, né? Fazer esse tempo todo, até o momento a gente não sabia o tempo. Como líder da família, vem logo esses questionamentos, né? O suporte. Questão de ter medo de ir na guerra, não. Eu e Luiz, a gente não tem esse medo, não. Assim, a gente é bem... desprendido, mas assim, é bem desbravador mesmo. Assim, a gente não tem muito medo de... Se for morrer pro evangelho, a gente vai morrer e vai ser assim. Seria na guerra lá, na Ucrânia, vai fazendo o que é certo, né? Que coisa linda. E eu não tinha esse problema em relação a isso, não. A nossa segurança, tá tudo bem. Eu tinha um pouco com ela, eu preferia até ir só. Eu falei, né? Eu preferi só. Tem até graça, foi eu que... A mulher tu acha que Danila ia deixar Luiz ir? Ai, nada, ela cara. é igual, pô, missionária do mesmo jeito, né? E assim, a gente, não, tá bom. Aí foi falar com os pais, né, da gente. Minha mãe, no caso, e Luísa, no caso, foi falar com o pai dela, porque Sueli também, missionária, já topou. Oxe, minha mãe queria ir também, né? Como foi, né? Como foi? Ela esteve, né, no primeiro mês, ela foi com a gente. E quando foi falar com o Guto, eu lembro que ele já... Eu vou falar isso porque ele já falou em ministrações, né? Então, ele foi uma resistênciazinha. Né? Ele zelo, né? teve muito zelo, muito cuidado. Sim. E eu lembro que um dia eu estava na casa dele e ele estava no quarto e assim, a gente já tinha tido umas 2 ou 3 reuniões a respeito disso e não tinha tido uma resposta. Ele estava assim... Não era nem não, nem sim, né? Não era nem um não, nem um sim, mas eu imagino que ele estava esperando a gente desistir. Mas pelo que vocês conhecem dele, né? Vocês sabiam que ele naquele momento não queria que vocês fossem. De jeito não nenhum. Queria. Dá para perceber que ele estava assim, é só um fogo deles dois e aí eles vão se tocar a loucura que eles estão fazendo e não vão. Então assim, aí chegou um dia, eu lembro que era um sábado à noite, ele estava no quarto dele, eu pensei, cara, eu vou lá, eu vou falar com ele. Aí eu fui lá, né, e conversei com o Guto, a gente tá querendo mesmo ir, aí ele falou, você quer mesmo ir? Se você for lá, o ministério não tem como cobrir vocês em relação a algum... Se cair alguma bomba ou alguma coisa na Polônia e a guerra se estender para a Polônia, o ministério não tem mão lá para buscar vocês. Não tem como puxar. Não tem falar com o consulado brasileiro, enfim. Era o máximo que conseguiria fazer é tentar falar com o consulado, alguma coisa assim, né? Você sabe que as rotas de fuga do país iam ficar todas congestionadas. Então, inclusive, a gente montou uma rota, né? A gente foi bem preparado, encontrou um caminhoneiro lá na Polônia e ele traçou uma rota pela Alemanha para a gente, caso fosse necessário. Porque a questão aérea, né? As saídas por via aérea estariam todas obstruídas e ele, como caminhoneiro, tinha uns caminhos diferentes que não pegariam pedágio para não ter, né? Enfim. Aí a gente montou tudo isso e foi aí quando o Guto começou a ver que era sério, né? E aí, a galera viu até um plano B, uma rota de fuga, caso precisasse. Tinha tudo. Isso é estratégia de Deus, né? Foi chegando. Não é ir cego, não é ir
Foi de uma chegando, forma, exato. estratégias. A gente bolou um plano, né, para ir. E Guto, ele, né, olhou, ele viu, tá, você que sabe, assim, falou, você que sabe, tá bom. E aí eu fiz, cara, Guto, eu quero ir. Eu vou, sim. Luísa também quer ir, a gente vai. Eu falei, tá bom, se você quiser ir, então tá bom, eu libero você, né, pra você ir, não tem problema. Foi aí quando eu acho que ele percebeu que a gente tava falando sério, né. E ele, tá, eu libero você e organiza aí, veja a sua passagem, veja aí quando é que você pode ir. Eu apresento até vocês na reunião de pastores que ia ter na época. E ele apresentou e foi aí em uma semana a gente tava desembarcando. Dia 1º de abril de 2022. 1º de abril. 1º de abril. Ai, meu Glória a Deus. Deus. O pessoal até tava pensando que é o dia da mentira. É pra mostrar que 1º de gente abril achando não que- é dia da mentira, viu, meu irmão? E a gente achando que era brincadeira por causa disso. Tinha gente que ficou, vocês vão de 1º de abril, é mentira, não sei o que. Não é o dia da mentira, não. Mas Foi também o dia do outra- início da missão. Outra coisa bem, assim, que a gente teve que ter cuidado foi conversar com tua mãe, né? Foi, exato. Né? A guerra ela estourou dia 24 de fevereiro de 2022 e dia 1º de abril a gente já estava lá. Aí nesse meio tempo, né, eu também fui falar com minha mãe, mas eu estava com cuidado como é que eu ia falar. Então eu organizei um almoço lá em casa e chamei minha mãe e tal. Ela até disse, tem uma Deu notícia... uma de Esté, né? Tem uma notícia, Muito bom. Prepara um banquete e chama a galera. tem uma notícia para dar para É o vocês. Já conselho chamei, mais sábio que existe. O quê? chamei minhas duas Enche o irmãs. bucho. E o meu cunhado também foi, meus sobrinhos. E o engraçado é que quando você é casado e não tem filhos, quando você reúne a família, todo mundo espera que a notícia Gente, toda Gente, vez. quer dizer que Luísa está a grávida. Acham que notícia é isso. Luísa Ai, tá gente. grávida, não sei o quê. E aí a gente chegou com a notícia que a gente ia pra guerra. Todo mundo esperando. Eu acho que o semblante Foi. caiu. Todo Eles mundo sabiam que a gente ia esperou, né? contar alguma coisa e eles estavam assim, tipo... E aí, Agora Será? está a novidade, tá pra guerra, tá? Evangelizar missões. Isso, exato. Aí ele ficou. A minha mãe, ela tem um viés de confirmação que ela fica. Mas. Ela fica pensando alto quando a gente fala algumas coisas assim, sabe? Mas vai dar certo. Deus tá à frente, Deus tá à frente. Aí ela fica. Que linda. Pelo menos são declarações Ela fica com como ela positivas, sabe, né? de ela fé. também, né? Ela é uma evangelista, ela Sim. sabe algumas coisas que até ela já passou também, né? De perigo pelo evangelho. Sim. Então, eu acho que ela vê assim, ela olha e diz, meu filho não seguiu o meu caminho. Então, ela entendeu o meu lado, né? Mas ela ficou um pouco Apreensiva, né? digerindo a informação para ela mesma. E às vezes ela ficava falando, né? Com ela mesma, mas vai dar certo, Deus vai estar com vocês. Aí você via ela falando isso de vez em quando, né? Pra se convencer. Se conformar, se convencer. E aí, pronto. Aí convenceu o pessoal daqui, né? Nossas famílias, não teve problema. E a gente partiu chegando lá dia 1º, na Polônia, com a primeira equipe de voluntários. Eram cerca de 11 voluntários. Qual foi a primeira equipe. urgência quando vocês chegaram lá, que vocês se depararam, a gente? Olha, Estamos aqui no campo. Tudo, a gente não teve descanso, Kelly. Não, mas assim, qual pisou foi lá, assim que mas- marcou a gente vocês? chegou- Uma urgência que vocês precisaram suprir e que marcou vocês nessa viagem? as coisas lá aconteceram muito Os 3 rápido. primeiros dias foi assim, loucura. Não, a gente não parou. Parece que o tempo lá passava Cê- diferente daqui. e o sono? Nada de dormir, Não. então. Olha, E não jet lag, teve né? jet lag. Uau. Não existiu esse Não momento existe- pra não gente, teve assim, tempo se pra gente acostumar. digerir, não. A gente chegou lá no sábado à noite, domingo de manhã. A gente já saiu com esse caminhoneiro polonês, que era o nosso contato na Polônia. E aí aquele coisa básica, você tá em outro país. Foi atrás de um chip de celular. E aí, quando foi pegar o chip, ele já... vocês querem passar em um ginásio onde tem uns refugiados para vocês verem como é que é a realidade aqui? Eu disse, não, vamos lá. Aí a gente tem um ginásio de colégio, onde tava... E como era a comunicação com esse Essa caminhoneiro? Então, ele Sim, falava ali. um pouco de Essa era muito- inglês. Era bem Ah, beleza. complicado. Mas ele... Um pouco. Não, ele até falava bem. A esposa dele que falava alemão. A esposa falava alemão. Aí era Que O legal. pastor- Então quer dizer que ele falava inglês, a esposa alemã e o Olha, pastor falava o a quê? questão Mandarim. questão Não. de tradução. O pastor falava Pelo alemão e eu amor de falava Deus. inglês. Então, O pastor Jesus. da Suíça, Michel, ele falava alemão. Ele bem. fala, né? Então ele falava com. Ah, vocês Madalena. estavam com o pastor. Ele tava Ele com foi lá, né? Quando a Ah, gente tá. chegou, ele estava lá. Então, a Madalena, a esposa do Martin, que é os dois poloneses, ela falava alemão também. Então, quando ele falava alemão para ela falava em polonês com o Martin, e o Martin respondia de volta em alemão, do alemão traduzia ou inglês ou português para mim e Luísa, né? ele falava um pouco de alemão também, o Martin. Né? O Martin pouco. falava um pouco do alemão, mas a esposa dele falava bem melhor. E às vezes a gente se comunicava a língua universal, o inglês. O inglês era o que E a o gente Google tinha que Tradutor. conversar.
E às vezes, quando tinha uma palavra que um ou outro não sabia, era o Google Tradutor para polonês. E foi assim durante os 6 meses. Com os ucranianos também, Meu da mesma Deus, que da graça. mesma forma. Foi. Graça. Alguns ucranianos sabiam falar inglês, a gente conversava inglês com eles. Mas os que não sabiam, era Google Tradutor, os mais velhos, né? Mas, gente, eu fiquei me sentindo muito abençoada, sério, pelo Google Tradutor, porque eu aprendi a mexer no Google Tradutor, assim, de várias formas diferentes e da forma como funciona melhor. Mas eu ficava pensando nos missionários que vieram antes da gente, que não tinha essa facilidade. Porque o que a gente conseguiu fazer lá na Polônia, discipulando o pessoal lá, falando da palavra, foi porque a gente teve essa ajuda de uma tecnologia, né? Sim. E, inicialmente foi dessa forma. Depois a gente até começou a ter aulas de inglês para ensinar elas a falar inglês para a gente conseguir se comunicar. Então a gente dava aula em inglês para elas. Mas conseguiu desenvolver algum inglês para poder se comunicar? Eles tinham um inglês nível bem baixo. Então a gente só precisava aprimorar melhor o inglês deles, tanto por as crianças quanto com as mães. Algumas mães também já sabiam um pouco de inglês. E aí tinha uma menina de 16 anos que ela fazia o rema na Ucrânia e saiu fugindo também. E aí, como ela falava inglês, assim, perfeito o inglês dela, né? Então, a gente usou muito da ajuda dela para as traduções das Favor de ministrações. Deus, né? A conversa durante o dia, por quê? Já vou explicar bem direitinho o cenário, como é que a gente vivia com o pessoal. A gente morou com eles durante esse tempo no albergue. Então, a gente... através das doações do ministério, a gente conseguiu alugar um albergue e nesse albergue a gente morou com eles durante esses 6 meses que a gente passou na Polônia. Então, as conversas no dia a dia, a gente conseguia conversar em inglês. Agora, uma ministração ou um culto, como a gente fazia as reuniões, aí a gente usava muito essa menina da Ucrânia, que ela tinha 16 anos na época, né? E a gente pregava inglês com e ela traduzia para ucraniano. Ucraniano, para o pessoal lá. Então quer dizer que são 2 línguas diferentes, Ucrânia e Rússia? Isso, tem. São parecidos, eu chuto que é parecido como se fosse... Mensagem de um ucraniano aqui para mim agora. Está para nós como se fosse o português de Portugal? Espanhol, talvez. Sim, tá. Sabe? Olha, o russo e o ucraniano é parecido. É parecido. Tem algumas coisas diferentes, só que o contexto lá, a geopolítica é bem complexo, bem complicado. Bem complexo, né? Na época da União Soviética e tal. Então, o pessoal lá, todo ucraniano, ele sabe falar russo. Ele sabe falar. Agora está tendo uma resistência por causa da situação. Então, os ucranianos que chegam falando russo, os outros ucranianos não gostam. Então, era uma coisa que a gente já tinha percebido, né? E a gente evitava qualquer comparação com a Rússia, até pelo cenário que a gente estava vendo lá. Então, os ucranianos, por mais que eles soubessem falar russo lá, eles evitavam, eles não falavam. Não, se você chegasse falando, eles diziam, não falo não, vamos falar pediam, ucraniano. né? Pedia para falar ucraniano. Então, teve essa questão da linguagem, né? E só voltando à pergunta, nos primeiros dias que foram tão intensos, né? A gente chegou a visitar esses ginásios com o polonês e foi aí que a gente viu como as pessoas lá eram tratadas, né? Os refugiados. Olha, quando a gente entrou mesmo e viu um espaço, eu imagino assim, como quem já veio aqui no templo da igreja, da sede, em Campina Grande, é um espaço mais ou menos como esse aqui, e tinham centenas de pessoas, né, num ginásio com as mesinhas assim, umas caminhas para eu vontade de chorar quando eu lembro. Mas cara, vai e fala, é peso. Era cama tipo de exército, assim, que é bem fina, sabe? Colchonete. Era tipo uma maca. Dormiam numa maca, então eram crianças, eram pessoas mais velhas. Tudo ali junto. O que você conseguiu sair, vinha com isso e todo mundo dormia junto nesse ginásio de um colégio. Né? E a gente olhando aquilo ali, a gente não queria proporcionar a mesma coisa. Né? A gente tem que fazer diferente. E todas aquelas pessoas estavam daquele jeito, fora de casa, eles vinham só com uma mala de mão, era o que eles conseguiam sair. O banheiro que eles usavam era a bateria de banheiros do ginásio, colégio, né? Do colégio. Então, o pessoal, assim, eles só saíram com uma mala de mão, assim, de casa, né? Então, e alguns já não tinham nem para onde voltar. Alguns nem sabiam como é que tinha ficado a casa. A casa de alguns tinha sido bombardeada, já era território russo na época, né? Que o início foi bem avassalador mesmo. E a gente chegou e a gente olhou aquilo e a gente não queria que
tratar eles da mesma forma. A gente tinha o diferente, e a gente tinha Jesus, tinha dando estratégia pra gente. A resposta, né? A gente tinha a resposta. Carregava a resposta, A gente carregava algo a mais para mostrar para sim. eles, né? Então, quando a gente estava no albergue, que a gente, além de dar a toda a estrutura, a gente fazia a feira para eles, a gente pagava o albergue para eles. Além disso, não podia parar nisso. Além disso, a gente queria mostrar o amor de Deus para eles. Então, todos os dias, a equipe de voluntários que foi com a gente, todos os dias a gente mostrava o amor de Deus para eles. Apesar daquele momento difícil que eles estavam passando, apesar daquela situação que ninguém imaginava, a gente queria mostrar que Deus amava eles, e Deus mandou uma pessoa lá do Brasil. Eles nem sabem o que é o Brasil. Nem eles sabiam, não né? sabem Agora nada. eles Não Assim, sabia da existência dele. Sim. eles não sabem onde é o Brasil no mapa. Não sabe. Os mais velhos sabem o que é Pelé. Eles não sabiam nem Ronaldo, nem Neymar, não conhecem ninguém. Eles sabem quem é Pelé, sabem a novela Escravizaura, os mais antigos, e 2 músicas, assim, no máximo, brasileiras, que eles nem sabiam que eram em português. Eles disseram, essa música é de vocês lá? Eu não sabia essa língua, a gente chegou aqui essa música, enfim. Aí é muito diferente. O leste europeu é muito diferente da cultura nossa aqui no Brasil. Eles são bem, bem distantes mesmo. É um mundo bem diferente. É quase o oriental, né? Quase não é mais ocidente. Então, assim, nesses primeiros dias que a gente tava lá, a gente já foi ganhando eles. Eu lembro que, engraçado, quando já no segundo dia... Eu vi que tinha muitas crianças também, que vocês traziam um ambiente de leveza. Isso. Eu acompanhei um pouco vocês compartilhando nas redes sociais. Isso, exatamente. Já no segundo dia, a gente foi buscar uma família. Já foi a 3ª família que tinha chegado. Isso, a gente chegou no domingo, isso na terça-feira. No domingo, a gente já cadastrou o nosso projeto na prefeitura, governo, vamos dizer assim, né? No governo da cidade lá, para que quando chegassem pessoas, essas pessoas fossem encaminhadas para o nosso projeto, né? Então, quando chegou uma ligação quase 9 horas da noite, tem uma família que chegou aqui, não tem espaço, isso numa cidadezinha perto da fronteira com a Ucrânia. Chegou uma família aqui, não tem espaço para eles não tem como dormir aqui, vocês têm espaço aí para receber eles? Eu disse, não, eu vou aí buscar agora. A gente tinha uma van também alugada pelo projeto, e eu lembro que foi eu, Ellen e Juliana que foram nós 3 fomos lá buscar esse pessoal. O que eu quero contar da história é engraçado, porque quando eu cheguei, nenhum deles falava inglês, né? A gente chegou bem na fronteira lá com a Ucrânia, e eu lembro que depois eles comentaram que tiveram medo de mim, os ucranianos, né? Estavam com medo de mim, porque eu tenho essa cara um pouco fechada, bruta, né? A barba grande, a voz grossa. Então o pessoal pensou que eu ia... eles, até pelo contexto, eles pensavam que eu ia sequestrar eles para um trabalho escravo. E porque você não conseguia falar na época, né? Na época... Não tinha como se comunicar. Não tinha como comunicar. E só era calado. Eu simplesmente assim, só fui lá, né? Fui solidário, peguei a mala delas, das ucranianas, coloquei na van, e isso era 11 horas da noite já. E quando a gente foi voltando no escuro, eles tinham acabado de sair do país deles, tinham mais de 15 horas de trem. E imagina, aí vem um cara barbado com a voz grossa, assim, meio que assim, de noite, tava um frio, com um casacão, assim, eu realmente, né? E elas contando depois de uns 2 meses que a gente já virou bem amigos. Inclusive, falei com eles hoje também. Essa mesma família que eu tô falando. Vocês mantêm contato com eles? Mantemos contato com eles, né? Eles falam com a gente. Virou, assim, uma amizade forte mesmo, né? E isso me faz lembrar que a gente atingiu o objetivo da missão. Ai, né? que lindo. Quando vocês estavam no campo, que aconteciam os ataques, o medo chegou para tentar parar? Vocês percebiam esses ataques de onde vocês estavam? Como foi que vocês fizeram, barulho, alguma coisa tinha sentido, clarão? Perto de onde a gente estava, tinha uma base militar. Como vocês venceram o medo? Tá. Perto de onde a gente estava, tinha uma base militar de treinamento, né? E a gente ouvia alguns tiros, tudo bem. Mas era na Polônia. Teve uma época que eu e o Luiz, a gente foi para a Ucrânia. A gente passou uma semana na Ucrânia, aí na Ucrânia o clima já é outro. Na Polônia o clima, assim... É de incerteza. É de incerteza, de pessoas que conseguiram sair. Agora na Ucrânia
você chega lá já é tenso. Já é, todo mundo não sabe se vai estar vivo amanhã, não sabe se vai cair uma bomba na sua cidade, o que é que vai acontecer, se você está saindo na rua, o que é que acontece. Eles conseguiram hoje, né? Hoje, e até na época que a gente estava lá ainda, né, ano passado, lá para setembro, o pessoal já estava acostumado. Então, assim, havia sirenes de bomba na cidade, a pessoa continuava a vida. Às vezes acordava, se fosse de noite, acordava, eita, uma sirene Tinha gente de que nem bomba. escutava mais de noite, nem acordava Seguia mais a vida. sirene. Eu lembro que teve Eles estavam tranquilos, é isso? Isso. Porque Assim, acostuma, tranquilo né, em relação Marcos? ao costume. Mas Acostuma. tranquilo, O ser humano se acostumou. acostuma com tudo. Então, assim, Bom ou ruim? tinha uns voluntários que a gente encontrou lá que levava doações para os soldados, né? Que a gente também doou para os soldados lá. E eles falavam... e eu lembro que eu perguntei, se vocês passarem por um lugar que tem uma bomba, eles não, a gente só desvia mesmo. Vai desviando assim, o caminho. Se a cidade tiver se a rua tiver um pouco... quebrada, a gente traça outra rota e assim, e aquilo ali eu ficava, meu Deus, ainda estou fazendo pouco, eu tenho que fazer mais, porque eram pessoas assim que nem eram crentes, Eu entendo. Vamos dizer assim, não eram missionários, mas eles iam por ajudar outras pessoas, e aí eu sempre ficava, né, a gente sempre puxava isso no nosso projeto, vamos fazer mais por eles, o nome do projeto era Paz em Meio à Guerra. Então, no momento do albergue, no momento que aquelas pessoas estavam na Polônia, eu falava e Luísa falava, a gente como líder no campo do projeto, a gente comentava, olha, que seja um momento que eles esqueçam da guerra quando estiver com a gente aqui. Eles tenham paz. Esse é o objetivo do nosso projeto. Que eles esqueçam. Vamos, além da questão humanitária, da ajuda, nós vamos dar uma ajuda psicológica, espiritual, e vamos mostrar para eles a Bíblia. A gente teve nossas reuniões, né? E isso foi... E você vê, hoje eu acabei de receber uma notificação de um deles que agora está na Ucrânia, e essa semana está falando com uns que ainda estão na Polônia. Então a gente manteve esse contato, né? Virou uma amizade mesmo. E a gente tem que voltar lá, inclusive, porque eles ficam cobrando. Agora, em falar na questão do Paz em Meio à Guerra, que era como ele estava dizendo, que é o nome do projeto, né? Isso. Eu via sua mãe muito assim, bem intensa, propagando, né? Mostrando, apresentando o projeto. Então, assim, eu percebo que foi imprescindível a ajuda do Ministério para que esse projeto pudesse acontecer, não foi assim? Certamente. Marcos, eu não consigo expressar em palavras a força que a Igreja Unida teve. Tudo o projeto inteiro se pagou, a gente foi como voluntário, nós pagamos nossas passagens, mas o resto, tudo que a gente conseguiu fazer lá foi com doações da igreja. Né? Tudo que a gente conseguiu doar para eles, fazer para eles. A igreja foi para a missão, né? A igreja estava lá. Uau. A gente não conseguiria fazer se não fosse a igreja. Não, eu lembro que quando vocês estavam lá, É uma força. assim, com muita frequência era apresentado os relatórios, né? Toda a igreja podia contemplar por meio dos vídeos e tudo mais, dos relatórios, o que é o avanço do projeto lá. E a igreja, assim, ela se mobilizou mesmo, abraçou. Isso. Né? Eu via muitas pessoas pegando junto, chegando financeiramente. Se não fosse a igreja, se não fosse as doações, seria muito mais difícil. Muito mais difícil de manter o pessoal lá. E a divulgação também. Toda a questão da comunicação do Ministério Verbo da Vida, que estava o tempo todo colocando nas redes sociais, falando nas igrejas, os pastores que pegaram a visão, os supervisores que pegaram a visão, Suelen que pegava no pé de todo mundo. Suelen ela ficava mandando, manda foto, manda vídeo, o tempo todo. Posta no teu Instagram, porque isso era a forma de prestar relatório do que a gente estava fazendo. As doações de vocês estão surtindo efeito, e é isso que a gente está fazendo com as doações. Que lindo. Olha, exato. E eu ainda, depois que passou, eu ainda fico pensando, a gente podia divulgar mais coisas, né? A gente podia ter feito mais, porque a gente viveu tanta coisa. É bem intenso, né? Na verdade, o foco de vocês está em avançar com o planejado, né? Assim? Isso. A gente trazia isso, né? Essa temática muito forte de paz em meio à guerra. E ela tinha até uma palavra, uma ministração mesmo que ela fez lá, que ela falava assim, a paz não é um lugar, a paz é uma pessoa, e essa pessoa é Jesus. Então, a gente apresentava Jesus a elas e a gente apresentava a paz, que excede todo o entendimento. Então, assim, em algum momento, durante as nossas reuniões, a gente fazia assim, conversava com elas e pedia para elas, antes da reunião começar, falar uma coisa que cada uma falava, um motivo de oração,
E aí que elas estavam... meu marido está precisando de ajuda na Ucrânia, eu estou precisando de ajuda com os meus filhos aqui, eu estou me sentindo sobrecarregada, tanta coisa assim, porque elas saíam só com os filhos. Os maridos não podiam ir, né? Então elas estavam em um país diferente, com a língua diferente, criando os filhos sozinhas agora, sem os Bem maridos. desafiador. E aí... Pode falar. Não, aí a gente pedia para elas falarem um motivo de oração, algo que elas queriam orar, mas também a gente fazia a reflexão. Vamos pensar em algo no nosso dia ou na nossa semana que foi bom. Porque a gente está passando por um momento ruim de dificuldade, mas sempre existe algo que a gente consegue ser grato. Uau, então, gerando um ambiente de gratidão. O que é que Deus fez por você hoje? Sim. Que você pode ser grata. E aí elas falavam, na Ucrânia agora tá inverno ainda, tá muito frio. E aqui tá um sol ensolarado, o dia ensolarado, e eu sou muito grata por esse dia ensolarado daqui. E aí a gente fazia, então vamos fazer uma oração. A gente ora pelo motivo de oração, pedindo ajuda ao Senhor, mas a gente também é grato ao Senhor, porque mesmo passando por um momento de dificuldade, a gente consegue ser grato. Aí a gente, em todas as reuniões, a gente fazia esse exercício de pensar sobre uma coisa boa, né? Uma coisa que a gente pode ser grato ao Senhor, porque o Senhor está sempre fazendo algo por nós. Esse projeto que vocês vivenciaram, né, da Ucrânia, foi algo assim muito inspirador para a nossa juventude, né? Para a geração de hoje. E muitos jovens que talvez estejam nos assistindo, às vezes se sentem incapazes mesmo de cumprir o chamado de Deus. Às vezes o sonho, né, aquilo que Deus colocou no coração, é além da capacidade. Porque nós precisamos depender de Deus para fazer a vontade dele. Fala para o pessoal que está nos assistindo, um jovem que esteja nos assistindo, que tem algo no coração, um chamamento talvez para outra nação, e se sente às vezes incapaz. O que vocês poderiam dizer para essa pessoa que tem um chamado, mas que não sabe por onde começar e se sente incapaz? Geralmente, quando a gente está pensando sobre as nossas incapacidades, a gente está pensando muito sobre nós. E sobre o que as pessoas vão pensar, o que pode acontecer se eu não for bom o suficiente. Então, a gente está pensando muito sobre nós. E não é sobre nós, é sobre Deus e a capacidade de Deus sobre a gente, né? Então, não pensa sobre o que você não pode fazer, faz a sua parte, se qualifica, estuda a palavra, tenha autoridade sobre a palavra, entenda o que a Bíblia fala, né, a realidade da palavra sobre a nossa vida, sobre ser um cristão de verdade. Faça a sua parte e Deus, ele vai te capacitar, não é você. Né? Não sou eu, é Deus de forma sobrenatural te capacitando. Então, que lindo. Não fica pensando sobre o que você não pode fazer. Não fica pensando muito sobre você. Pensa sobre as pessoas que precisam ser alcançadas. Né? Pensa que existe alguém que precisa ouvir essa palavra que você está estudando, que você tem dentro de você, dentro do seu coração. Então, não é sobre falar bonito, não é sobre pregar bonito, é sobre aquelas pessoas que precisam ouvir aquilo que está no seu coração. Só vai. Só vai, né? Mas tem uma novidade aí, né? Tem uma nova missão aí, pronta, já tem a data marcada para vocês, né? Zarparem para essa nova missão, o tempo dessa missão. Fala aí, aonde é esse lugar? Olha, a gente vai estar indo no mês de julho para os Estados Unidos. Sim, depois de em JPN. Orlando, depois do JPN. Eita, Glória! É a nossa próxima missão. Que lindo. Essa missão agora por JPN, essa missão agora é para após o JPN, para os Estados Unidos e Orlando, para ajudar na igreja lá do pastor Diego. Né? O engraçado é que se a da Ucrânia foi rápida em questão de a gente dizer sim, né? A oportunidade surgiu, a gente disse sim, essa foi ainda mais rápida ainda. Por incrível que pareça. Por incrível que pareça. Foi mais rápido que uma semana para a gente dizer sim a essa missão. Na verdade, a gente pode contar em minutos, né? Porque Guto, ele teve essa percepção e conversou com a gente durante um culto daqui na igreja. Ele falou... vocês têm eu estou com essa percepção, ele já vinha conjecturando, mas não tinha falado com a gente, né? Ele já tinha planejado. Ele falou no dia anterior assim, vocês iriam para os Estados Unidos? Eu disse, eu iria para onde tem necessidade. Se tem necessidade, a gente vai. E aí, mas não falou nada, Marcos, assim, nada. Mais nada. É engraçado. Isso foi no dia à noite, né? Mas ele já vinha planejando e tal, mas não falou nada com a gente. No outro dia, no horário do culto, durante os avisos,
Ele mandou uma mensagem para mim no culto. Aí fez, eu vou apresentar vocês para ir para os Estados Unidos. Assim. Dessa forma. Vocês aceitam? Eu tava nesse culto. Foi, vocês Então quer dizer que foi aceitam? tudo naquela horinha ali? Foi. Os bastidores vocês aí, ó. aceitam? Você disse sim. Eu fiz. Luísa fez aceito, eu também aceito. Pronto. 2 minutos depois, a gente tava aqui em cima do púlpito e 2 minutos. estava sendo apresentado, Foi uma exato. coisa 2 assim minutos. mesmo. As coisas de Deus é interessante, né? A gente estava sendo apresentado. Mas sobre quando isso vocês que estão a numa gente- postura de obediência, gente. Exato. É sobre o que a gente conversou. É sobre você estar pronto para a oportunidade. Não Sim. se preparar quando a oportunidade chegar, entende? Entendi. Uma coisa que a gente Que sempre uau. conversou, Kelly. Gente, por favor, repete, Luísa, isso. Olha só, recebe essa... Repete isso aí que você disse. É para estar pronto para uma oportunidade e não se preparar quando a oportunidade chegar. Meu Exatamente. Deus. É, exatamente. Excelente. Mas uma coisa que a gente sempre conversou, e por isso que é tão fácil pra gente dizer sim ou dizer não, né? A gente já sabe o que a gente quer. A gente quer suprir a necessidade. Então, a gente se comprometeu com o Ministério Verbo da Vida no sentido de a gente acredita nessa visão. A gente acredita na liderança desse ministério. Então, pra gente é muito fácil falar sim, né? A gente já tinha se disponibilizado, ele já sabia disso, não foi algo que surgiu assim de repente. Vamos pensar em alguém, quem sabe? Não, a gente já se disponibilizou algumas vezes. Olha, estamos prontos para o que precisar. É no Brasil? A gente fica no Brasil. É na Polônia? A gente vai para a Polônia. É nos Estados Unidos? A gente está aqui. Então, a gente se disponibilizou porque a gente acredita nessa visão. A liderança sabe que pode contar com vocês. Exato. A gente está. Exatamente. A disponibilidade que eu Sim, falei, a gente está disponível. E outra, não pense você que está assistindo a gente, não pensa que de novo não vem os pensamentos, como é que vai ser questão financeira? Claro. Vem novamente. As mesmas questões vêm novamente. Meu Deus, eu vou largar tudo no Brasil, eu tenho minha família aqui, vivi o tempo todo na mesma cidade, então eu tenho amigos aqui que eu não vou ver mais. Nesse caso, essa missão é sem um tempo de volta, né? Então a gente pretende ficar pelo menos 1 ano nos Estados Unidos e que pode se estender mais. Então tem a saudade, tem tudo. Depende da necessidade que for apresentada lá, né? Exato. Então a gente está disponível para passar até mais tempo lá, né? Mas de novo aparece a questão e a questão financeira e a questão do dólar. O dólar lá, né, para o real já é um desafio para quem sai de um país como o Brasil para um país de uma economia diferente como os Estados Unidos. Vem novamente as mesmas situações, mas como a gente já experimentou do que Deus pode fazer, então a E um gente clima de guerra, né? Exato. Agora a gente fica ainda mais astuto, né? A gente fica ainda mais com mais aventura, né? sede. Andar por fé é aventura, é uma vida de Exatamente. aventura. A gente fica com mais sede disso. Não, eu quero ver de novo aí. Eu vou provar de novo o que é que Deus vai fazer com a gente dessa Exatamente. E vez. sem falar assim E das a gente estratégias que o próprio Exato. Deus vai dar a vocês quando vocês Vai estiverem surgir. lá, né? Quando tiver com o pé, né, no lugar. Exato. Vai surgir pessoas também que eu creio que vai estar apoiando essa missão, Sim. né? Sim. Eu acredito que vão surgir pessoas, vão surgir estratégias para mim e para a Luísa do que fazer, de como divulgar essa missão. E vai dar certo. É isso aí. Eu falo, tem uma amiga minha, Ellen, né? Que ela fala o seguinte: por isso que é bom ser de Deus. Muito Porque lindo. a galera que não é de Deus não Tem uma conhece. paz, mas a gente não tem uma conhece paz, isso. é uma tranquilidade. A gente já falou, pro jovem, um jovem que quer galgar uma missão, quer fazer uma missão, né? Quer ser um missionário. A gente falou, se prepara, pesquisa, usa as ferramentas que estão ao teu redor, vai nos eventos, procura as pessoas. Por exemplo, tem um JPN, se quiser ainda mais se formar nessa área, né? Faz a escola de missões, Isso. que é Muito importante. disponibilizada pelo Ministério Verbo da Vida. Tudo isso. Mas você está pronto, depois de você fizer tudo isso que está às suas mãos, amigo, assim, eu não tenho mais o que lhe dizer. Eu não tenho E mais o que outra dizer. coisa. Fica tranquilo, né? Tenha paz em Deus. As oportunidades vão surgir, ou então elas já estão aparecendo e você não está atento, ou então vai aparecer uma e você vai buscar, vai pescar aquela oportunidade. E aí Mas- você pode entrar. E porque é uma oportunidade, é uma porta aberta, não significa que é fácil. Isso, não Não quer é? dizer. E você estar preparado não quer dizer também que vai ser fácil. Isso, exatamente. Não. Mas aí, o que é que
você estar preparado vai facilitar para você. É a sua paz. Você vai estar tranquilo, sabendo, pronto, aqui eu dependo de Deus. Aí nada melhor do que isso. É você depender de Deus. Eu faço isso. Eu e Luísa faz isso. A gente tranquilo, a gente já fez tudo que a gente pode fazer. É estar todos os dias melhorando as questões de missões, ler um livro, procurar pessoas que já viveram algumas experiências diferentes. Se capacitando. Mas e aí, questão financeira, a gente também trabalha, tem que receber, né? Para os jovens que estão nos assistindo, você é formado, né? Isso, eu sou formado em computação, ciência da computação, trabalho na área, sou programador. E essa capacitação também é muito necessária, por exemplo, para missões eu posso trabalhar onde eu estiver. E outra, é uma porta, assim, usando como foco Estados Unidos, né, existe uma porta bem aberta para esse tipo de profissional lá também. Na área de tecnologia existe muitas portas abertas. E eu digo hoje no mundo, né? Quando eu estava na Europa, eu cheguei a ver algumas coisas. Na Alemanha tem muito, tem incentivos. No Canadá, né, já indo para a América do Norte novamente, tem também. Estados Unidos tem muito. Então, assim, na sua área, que não precisa ser programação, não precisa ser computação, mas na área de medicina, na área eu sei que o direito é um pouco mais exclusivo, mas também se for direito, ou na sua área, você vai encontrar uma forma de servir a Deus com as suas aptidões, né? Então, não se desespera, relaxa, fica calmo, que as coisas vão dar certo, vai acontecer, e se você depende de Deus, aí, meu amigo, não tem coisa melhor. Exatamente. Depender de Deus não tem coisa melhor. Exatamente. Deixa eu falar algo. Se você deseja investir nesse ministério, né, no ministério missionário dele, nós vamos deixar as redes sociais. Então, se você deseja investir, exatamente, acompanha eles, deseja investir para essa viagem, o Instagram deles vai ficar aqui na descrição. Entre em contato com eles. E como ela mesma falou, a gente estava aqui conversando, né? Eles não foram só, né? A igreja foi com vocês. Então, eu creio mesmo que nessa ida para os Estados Unidos, a igreja vai com vocês também. Então, se você deseja, entre em contato com eles pelo Instagram. E eu tenho certeza, eles são uma boa terra. Amém. E haverá colheita para você que está investindo nesse ministério. Amém. E uma grande oportunidade, eu digo para você, se você tem missões no coração, você tem essa vontade de fazer missões transcultural em outro país, em outra nação, começa o seu primeiro trabalho missionário ofertando, né? Literalmente na vida de quem está nesse tempo indo, né? Desenvolvendo a chamada missionária. Então você tem a oportunidade de poder ofertar e plantar numa boa terra aqui. Amém. Então eu quero te animar para isso mesmo. Amém. E assim, eu recebo, pode doar. Recebe? Recebe, então assim. Então a gente tem que saber dar e a gente tem que também saber receber. Exatamente. Né? Temos que aprender as duas coisas, é o equilíbrio. Exato. Então eu fico achando interessante assim, como vocês se disponibilizam para fazer a vontade do Senhor em missões totalmente diferentes. Isso. Né? Bem diferente. Na Juazeiro, aqui, né? No estado do Ceará. Não, aqui no estado do Ceará, não. No estado do Ceará. No Brasil, né? Vocês foram com um objetivo. Teve um trabalho, teve um foco. Na Polônia e ali na Ucrânia, teve outro foco totalmente diferente. Ajuda humanitária e também levar a palavra, mostrar o amor de Deus àquele povo, o refugiado. Perfeito, isso mesmo. Aí agora, com essa nova missão de ir para a América, Estados Unidos, USA. Né? Olha só. E já com a outra proposta de ajudar na igreja local, desenvolver a igreja, não é assim? Isso, exatamente. É uma missão bem diferente. Essa última agora, a gente novamente até fica pensando, meu Deus, será que a gente é capacitado para isso? Mas a gente está confiando que Deus vai dar as ferramentas certas. Porque vai ser uma experiência nova, né? Trabalho local em relação a missões vai ser uma experiência nova para a gente, né? Dos outros trabalhos que a gente já fez, né? Mas vai dar certo também, vai ser uma bênção. Eu creio. A gente está encerrando. Que coisa, olha só, gente. Mas antes de encerrar, eu quero saber como é o nome da mosca, que a gente tem que batizar ela, porque ela tá rodando aqui o episódio inteiro, ela participou. Ela participou dos últimos 3 episódios, é uma convidada que não é especial, né? Pelo amor de Deus. Mas a gente fica feliz demais, gente, com a disponibilidade de vocês, de estar aqui conosco, podendo bater esse papo tão legal, podendo também
compartilhar da experiência de missões, desse trabalho, desse coração aberto para servir ao Senhor, à igreja local, à liderança, né, que tem confiado no trabalho de vocês. Certo que o trabalho de vocês vai gerar frutos. Amém. Eu creio que vai alcançar Amém. pessoas. É como vocês mesmos disseram, parece que nada está acontecendo. Mas eu creio em grandes coisas acontecendo por meio da vida de vocês, Amém. agora nessa nova missão nos Estados Unidos. Amém. Né? Eu posso... Existe um povo que espera existe por um vocês, povo. que aguarda. Eu vejo novas obras começando lá, começando por lá, né? Por conta desse sim que vocês deram. Sim. E eu creio que o galardão vem do Senhor. Vocês não estão desamparados, até porque é nítido receber dessa unção assim de ousadia de vocês. A gente até está mais ousado, né, Kelly? Eu estou mais ousado agora, sabe, gente? Vamos para a Ucrânia, então. Vamos começar pela Ucrânia. Agora. Vamos começar É de pela degrau Ucrânia. em degrau. É de degrau em degrau, né? Então a gente começa ali por Lagoa Seca, né? Aí depois por Esperança, Juazeiro. até que a gente chega em outros lugares Patos. maiores. Patos. Patos. É verdade, né? Inclusive, nós estaremos lá na prévia do JPN em Patos também. Ah, que legal. Levando a palavra lá, será poderoso. É missões. Massa, sim. Ótimo. É missões. Perfeito. Não é tão bom. desafiador Muito bom. quanto ir para outro país, mas é missões. Mas é missão. Ah, gente, foi muito bom, né, ter esse tempo aqui com vocês, encorajando. Eu tenho certeza que quem esteve até o final, foi encorajado, né, jovem, adolescente ou famílias também que estejam nos assistindo, estão sendo encorajados a cumprir o ID do Senhor, né, qual seja a esfera de atuação. Eu sempre falo, onde você estiver, faça a vontade de Deus. Aonde Deus plantou, faça a vontade dele. E aí ele mesmo vai enviando. Muito bom. Né, de acordo com a necessidade. Fala para o pessoal, vai se despedindo deles, se vocês tiverem algo para compartilhar com eles, encorajando. Vai tu? Tá bom. Primeiro, eu quero agradecer a vocês, né, por essa oportunidade, por esse espaço aqui, a gente poder estar falando. É bem leve mesmo a conversa, né, com vocês, porque vocês estiveram mesmo com a gente desde da adolescência, né? E a gente, com essa amizade que a gente Sim, tem, sim. né, desde esse tempo, vocês, o que a gente é hoje, vocês ajudaram a formar. Né, Amém. com a paciência de vocês. De Tem um pedacinho pegar- da gente indo para lá também, para os Estados Unidos, né? Tem. Glória a Deus. Tem, né? Com a forma de vocês, a paciência que vocês tiveram de introduzir a gente em liderança também, durante a 15 a 18, né? Que era o departamento de adolescentes. E pronto, a respeito ao pessoal, né? Cara, teve muitas coisas que a gente falou aqui, algumas coisas não deu tempo da gente falar, algumas experiências na Ucrânia. Em outra oportunidade a gente vai falar, né? Mas pega algumas pepitas que foram deixadas aqui, né? Algumas coisas que são bem, bem importantes na sua vida. Se consagra mesmo, consagra a tua Amém. vida, vê aquilo que tu é bom para fazer, naquilo que tu tem uma aptidão. E entregue isso a Deus, consagra isso a Deus, consagra a tua vida a Deus e faz disso o teu ministério, né? Faz disso a tua vida para alcançar pessoas. No final de tudo, o que vale são alcançar pessoas, é poder estar ajudando pessoas, e vale mais do que qualquer eu digo assim, qualquer bem material ou qualquer status. Não importa se qualquer missão, se eu fosse agora, estou indo para os Estados Unidos, poderia estar indo para qualquer lugar do mundo, estaria indo com a mesma felicidade, com a mesma disponibilidade de estar servindo a Deus, com aquilo que eu sei, para pessoas que não conhecem a Deus. Então é um prazer estar aqui mais uma vez e espero poder falar mais e em outras Amém. oportunidades a Amém. respeito das missões. Vai que a gente Obrigado. vai fazer o Vem Ver lá nos Estados Unidos com Vai. vocês, não é? Olha aí, vamos lá. E para mim, gente, cumprir a vontade do Senhor é muito fácil. A gente, às vezes, a gente dificulta muito, mas a vontade do Senhor, ela tá muito fácil, está ao nosso alcance, que é a palavra dele. Ele deixou a palavra escrita. Então, para você cumprir o seu chamado, para você cumprir a vontade do Senhor para a sua vida, você abre a sua Bíblia, lê o que está escrito e anda de acordo com aquilo, né? Que o Espírito Santo vai te guiar por mais caminhos, né? E se você sabe o que está escrito na palavra, vai ser muito mais fácil você ouvir o que o Espírito Santo tem para compartilhar com você. Você vai se tornar mais sensível a ouvir a voz do Senhor. E
o ID foi dado para todo mundo, né? Todo cristão. Então, independente de qual seja o seu chamado, se você tem chamado no Cinco Dom, se você não tem, se você é chamado para ser missionário fora do Brasil, se você é chamado para ficar na igreja local, não importa, todos nós fomos chamados para pregar a palavra e fazer discípulos. Então, esse chamado está muito claro na palavra e é muito fácil de cumprir também. É só saber o que está escrito. Oh, glória a Deus. E aí, dona Kelly? E esse é o seu podcast, é o Vem Ver Podcast, onde você pode estar vendo aqui o que Deus está fazendo na vida desse casal maravilhoso. E fica ligado nos próximos episódios para você ver e acompanhar o que Deus está fazendo na vida de outras pessoas, coisas poderosas. Esse é o seu Vem Ver Podcast, esteja conosco. Vem ver!